Bom dia, estamos aqui em mais um programa Sociologia em Foco e hoje com a presença do sociólogo Guilherme Caldeiro. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, vamos ver agora um vídeo sobre a definição de utopia enviado por alguns estudantes. Gente, pra vocês, o que é utopia? Bom, acredito que utopia seja algo impossível de acontecer, um sonho inalcançável. Bom, eu penso diferente. Eu acho que a utopia ela não é impossível, mas é uma coisa quase impossível que depende assim, de muitos fatores pequenos para que seja alcançado. Eu acho que eu concordo com o GC. É uma coisa que até o ponto que não foi alcançado é uma utopia. Mas depois ele pode se tornar realidade, ele pode ser alcançado. Talvez hoje o pessoal não seja realizado, né? Por exemplo, no caso da paz mundial, é uma utopia que dificilmente acontecerá, porque depende do apoio de todo mundo, de todos os países, cidadãos, depende de tudo, bastante gente em geral. No apoio de todo lado. Depende de um todo, Mas depende só de um. será que a paz mundial nunca vai ser alcançada? Na minha opinião, não. Eu acho que não a paz mundial, mas tipo, tem países que têm a sua paz, pode-se dizer assim. Como alguns países da Europa. A paz interna. A sua paz interna, mas mundial seria muito difícil mesmo, eu acho. Não é uma coisa que depende de uma pessoa só, Depende de um de um país todo. só. Tem que todos se unirem por si próprios. Por isso que, na minha opinião, utopia é algo que Que é impossível. é impossível de acontecer, de se buscar. Fica apenas num sonho, fica apenas sendo um sonho, algo de se imaginar apenas. Mas e a justiça? A justiça, eu acho que, mesmo pela palavra justiça, ainda não é justa, vamos dizer assim. É uma utopia, a justiça. Pra mim ainda é uma utopia. Pode ser que um dia... Não, acho que muito difícil que um dia ela seja justa mesmo, para justificar seu nome. Mas eu acho muito difícil mesmo isso acontecer. A justiça a gente pode fazer uma interação entre justiça e o movimento apartheid que houve na África. O apartheid privilegiava os brancos, dava poder aos brancos e tirava os negros da sociedade. A justiça, por exemplo, ela privilegia a elite, a classe alta, enquanto a classe popular eles deixam de lado. Então eles acabam fazendo praticamente um movimento apartheid também, um regime totalitário, que prioriza os grandes. Nesse caso, os brancos achavam que estava sendo feita a justiça, mas os negros não. Então, A justiça acho que depende da cabeça de cada um. verdade, pois dentro da sua cabeça, cada um dentro da sua cabeça tem sua justiça para ele. Mas na lei não é o que acontece. Isso se torna uma utopia. Bom, muitos pensadores tinham a mesma ideia, defendiam a mesma ideia, mas executavam de maneiras diferentes, tinham diversas interpretações. Por exemplo, Mandela, ele nasceu na África e no período do apartheid, que era o movimento totalitário que separava os brancos dos negros, que dava poder aos brancos e nenhum direito aos negros, ele criou um movimento, participou do movimento de revolução para livrar a África desse regime, que ele queria buscar a igualdade, buscar a justiça entre os povos, para poder dar também a oportunidade dos negros poderem se sentir cidadãos, terem direitos, terem igualdade entre os povos. Bom, então, e mesmo assim, mesmo sendo de épocas distintas, o Karl Marx ele tinha quase o mesmo pensamento, só que como você disse, de uma forma diferente. Pois para ele queria que a sociedade vivesse em igualdade, que ela não fosse desigual. Então ele pensava que o capital podia desestabilizar essa igualdade deles. O que você acha, Gabi? Eu acho assim, é muito interessante como, no caso, duas pessoas de épocas totalmente diferentes pode ter o mesmo sonho, vamos dizer assim, que no caso é a justiça. Eles buscavam a justiça, mas eles eram de épocas diferentes, não conheciam um outro. E a questão é como pessoas há muitos anos atrás buscam justiça e até hoje ainda tem pessoas buscando isso e ainda não conseguiram. É uma utopia, então, a justiça seria.
O Karl Marx ele buscou uma igualdade entre todos no geral, né? Todos Já no o geral. Mandela queria a igualdade dos negros com os brancos, né? Que os É. negros eram os excluídos. Ele queria buscar livrar a África daquele regime, daquela revolução. Mas tem uma frase do Mandela que ele disse que ele queria poder um dia acordar e ver que todos pudessem perceber que eles podiam viver como irmãos, em igualdade, um com os outros. Ele sonhava que um dia o mundo todo pudesse viver em comunhão. É como o Karl Marx pensava, só que de uma forma um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido. Da justiça para todos e com a igualdade de todos. E, no caso, a justiça é uma utopia. E será que um dia a justiça vai ser alcançada? Eu acredito que não. Pois há muito tempo já se busca justiça e até hoje ela não veio. Eu acho que mesmo assim não vai ser alcançada, pois todos precisam, como eu posso dizer, todos precisam unir-se para fazer a justiça. Mas eu acho que isso hoje não acontece, pois quem tem mais capital, geralmente hoje é quem manda, e os outros não. Também Será? depende do ponto de vista. E dá para criar uma polêmica muito grande sobre isso. Porque o que se entende por justiça? Será que todo mundo pensa que justiça é a mesma coisa? Será que todo mundo tem o mesmo pensamento de justiça? Às vezes o que é justiça para um, Gostaria de agradecer aos alunos pela participação do vídeo da Utopia. Vamos agora às ruas com a repórter Mariana Figueiredo. Bom dia, Mariana. Bom dia, Gisele. Vamos agora às ruas com a repórter Mariana Figueiredo. Bom dia, Mariana. Bom dia, Gisele Alvarenga. Estou aqui no calçadão de São José do Rio Preto, junto com o estudante Rafael Henrique, 17 anos. Bom dia, Rafael. Bom dia. Rafael, estamos com o sociólogo Guilherme Caldeira, no estúdio do nosso programa Sociologia em Foco, e gostaríamos de saber se você tem alguma pergunta para fazer para ele. Gostaria de saber se a luta pela apartheid, que era pela igualdade, por que houveram tantas empresárias contra esse movimento? De Mariana Figueiredo para Gisele Então, doutor, Alvarenga. agora eu te passo a pergunta desse jovem para você esclarecer para a gente. a pergunta desse jovem é bem interessante. Por quê? Porque ele pergunta por que havia tantas represálias se eles buscavam a igualdade, a justiça. Vamos entender o contexto. O apartheid era um regime totalitário que não queria a conciliação entre negros e brancos e dava prioridade aos brancos. Por exemplo, os brancos tinham o direito ao poder, tinham totalmente o poder em mãos, e os negros viviam separados e não haviam direitos para eles. Então Mandela criou esse movimento contra o apartheid para buscar a igualdade, a justiça, para que os negros pudessem ser considerados cidadãos daquele país e pudessem ter o direito de buscar o poder também. E as empresárias por conta do governo daquela época não querer essa integração de negros com brancos. Por quê? Porque se o poder chegasse aos negros, a igualdade, os negros buscariam algo mais. Buscariam sempre governar para a classe menor, para a classe inferior. E naquele tempo, eles não queriam aquilo, eles queriam somente o poder na mão deles. E é isso. Mais alguma pergunta, Mariana? Mais alguma pergunta, Rafael? Gostaria de saber, com o fim do apartheid, quais foram as mudanças nas desigualdades nos dias atuais? De Mariana Figueiredo para Essa Gisele segunda Alvarenga. pergunta do nosso jovem sobre a atualidade. Qual a sua opinião? Também uma pergunta muito interessante, porque ele pergunta sobre se esse movimento apartheid, a luta contra o apartheid, influenciou em alguma coisa atualmente. Olha, esse movimento contra o apartheid influenciou sim, porque a partir do momento que o mundo todo reconheceu a força de vontade do Mandela, desse movimento, em buscar a igualdade, não só ali, mas para que pudesse influenciar outros países a buscar a igualdade entre a sociedade, isso influenciou no mundo atualmente. Porque as pessoas hoje buscam por direitos, buscam pela igualdade, pela justiça e por uma inclusão na sociedade. Elas buscam algo mais, não querem ficar somente na mesmice. Por exemplo, atualmente, uma pessoa que é deficiente física, ela não quer ficar somente em casa recebendo dó de alguém, alguma coisa, ajuda. Mas ela também quer participar, quer dirigir carro como hoje Eles tem, buscam a inclusão, eles buscam a inclusão. Então, doutor, e o preconceito? Qual a sua opinião? Olha, o preconceito justamente vem também desde o começo, o começo da história. É uma coisa que as pessoas só falam, negro. Não é porque a pessoa é negra que ela é de classe inferior. Não é porque a pessoa ela tem um tom de pele mais escuro
que ela é uma pessoa de nível baixo. Ela é vista com maus olhos, né? Exatamente, é um senso comum que criou-se na sociedade e que hoje é alienado. Todo mundo, mesmo que a pessoa não reconheça, todo mundo hoje tem um certo preconceito em várias áreas da vida. Em várias ações do nosso cotidiano, né? Direto você vê como casos de negros que entram em loja e o segurança já fica seguindo já. Exatamente. O negro que está com um carro um pouco melhor do ano, pode falar que já é traficante ou é roubado. Exatamente. Cria-se um estigma, uma marca. Um estereótipo. Criou um estereótipo sobre os negros. A mulher negra, por exemplo, ela é considerada escrava, as pessoas falam, a mulher negra, ela não tem capacidade para fazer nada. Errado. A mulher negra, ela é tão mulher quanto a mulher branca, por exemplo. Hoje as mulheres buscam o quê? A sua inclusão, a sua parte na sociedade. Elas querem se igualar aos homens, ter direitos igual aos homens. Porque muitas vezes a gente pode comparar o salário de um homem com o da mulher. O do homem sempre vai ser maior. Por isso que a gente deve buscar assim a igualdade. Ser igual esses vários líderes, esses movimentos. Buscar aí a igualdade entre os povos. Para que não só os brancos ou negros, ou só os homens e as mulheres tenham direito, mas que todos venham ter seu direito. Então, a gente vai ficando por aqui. E quero agradecer ao senhor por estar aqui com a gente hoje, que foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, espero voltar aqui mais vezes. Isso aí, tenham todos um bom dia. Bom dia. Utopia é a ideia de civilização ideal, fantástica, imaginária, referindo-se a uma cidade ou um mundo, porém em outro paralelo. Para Thomas More, utopia era uma sociedade organizada de forma racional. As casas e bens seriam de todos e não de indivíduos. As pessoas passariam seu tempo livre envolvidos com leitura e arte, e não seriam enviados para a guerra, a não ser em situações extremas. Assim, essa sociedade viveria em paz e em plena harmonia de interesses.